você, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede retornar à casa de oração. Amém? Perca de tempo, a oportunidade que nos foi confiada. Agradeço ao Senhor Deus em Cristo, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela oportunidade de estar na sua casa, com a minha família, para adorá-lo, apresentar um culto de adoração. E o maior privilégio é fazer menção da sua palavra poderosa. Grato a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, minha filha. Quero agradecer essa oportunidade ao anjo da igreja, pastor Juvenil Sena, pela confiança, e com o pastor evangelista João Caleb. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 ao 6, depois somente o versículo 16. Leitura um pouco extensa, mas se faz necessário. Vi um sinal no nosso coração. Nós não estávamos oficialmente para pregar hoje, né, irmãos? Mas temos que andar preparados e aproveitemos essa oportunidade. Estamos em um culto de adoração ao Senhor. Já vimos louvores, testemunhos que Deus faz, a nossa obrigação, né? Atos 4:20, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido em nossa vida e na vida dos nossos irmãos, né? Falar das grandezas de Deus. Atos 9, 3 ao versículo 6 diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6: E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te. Versículo 16 do mesmo capítulo 9 diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Louvado e agradecido seja o nome do Todo-Poderoso. Estamos no culto ao Senhor, mas um culto direcionado de orientação missionária. Um culto que vem falar de missões, evangelismo, mas é um culto voltado para a área de missão. E, por sinal, é a obra prioritária da Igreja de Cristo. Quando falamos igreja, não podemos deixar de falar igreja. É o homem e a mulher que aceitam o senhorio de Jesus. Existem as denominações, a instituição, e existe a Igreja de Cristo, a qual existe a instituição que fazem parte. A palavra missão, que você venha ter entendimento essa noite, que Deus colocou em nosso coração, a etimologia da palavra missão, ela vem de míssil. Literalmente é um míssil. O significado da palavra missão. O que é míssil? Míssil é um armamento criado, e segundo, vou falar de uma forma técnica, é um projeto de alta propulsão, equipado com explosivos, que se lança para alcançar o alvo. A etimologia, a raiz da palavra missão é isso. Literalmente é um míssil. Você vai ouvir alguém falar: fulano foi fazer uma missão, um míssil enviado. Ficou uma metáfora, uma linguagem figurada. E hoje aplicamos no campo da igreja. Espiritualmente, a Igreja de Cristo é um míssil nesse mundo. Ela é um míssil nesse mundo. Quando ela chega, a explosão pelo Espírito de Deus nesse mundo, a Igreja de Cristo, ela é otorgada com esse poder para levar a palavra na unção do Espírito Santo. Então já fica no seu coração, a palavra missão é isso, para você entender a origem dessa palavra. Pedindo a Deus uma palavra essa noite, nessa oportunidade que nos foi confiada pelo pastor,
Deus trouxe ao meu coração a história do jovem muito conhecido, que para mim é um dos maiores apóstolos. E para mim ele é o arquiteto, ele é o instrumento a qual Deus veio usar como arquiteto do cristianismo. Um instrumento de tamanha, um chamado lindo, profundo, é o apóstolo Paulo. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos narra a sua conversão, o chamado de Paulo. O versículo 3, que eu li com a igreja do Senhor essa noite, com os amados visitantes que nos dão honra com a sua presença, vem dizendo: indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Um apontamento, o Senhor Jesus. E Paulo, para quem tem conhecimento, um homem, segundo, vou falar de uma forma bem rápida, judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, um israelita verdadeiro, original. E segundo a comentários, a Bíblia relata da sua inteligência, mas há relatórios, a tradição da igreja, uns comentam que era um poliglota, um homem de tamanho conhecimento, e nós percebemos a dimensão do apóstolo Paulo. Mas esse homem aqui, sem a graça de Deus, ele mesmo entende que o que ele tinha não passava de esterco, de excremento. E esse capítulo 9 narra a história desse homem. Se os irmãos observarem, encontrar alguns daquela seita, é no nome a qual eles davam os cristãos verdadeiros naquele tempo. Quer homens, quer mulheres, conduzis presos a Jerusalém. Ele pegou carta, autorização, como se fosse uma habilitação, para que viesse prender a igreja. Segundo a história, era chamada O Caminho, quando a igreja começou. E ele vem dizer, ele percebia. E aqui a observação ele chama de seita. Mas o capítulo 3, o Senhor Jesus vem ao caminho desse homem. Esse homem que é tido, que estuda, que observa o comportamento de Paulo. Paulo é aqui, ele é como um boi selvagem. A expressão aqui do Senhor, próprio Senhor Jesus, no versículo 5 de Atos 9, quando ele fala: quem é o Senhor? Disse: sou eu, Jesus. Quem é tu que me persegues? Duro é para ti que não fica contra os agrilhões. Agrilhões é um aparelho que tem conhecimento rústico e que faz parte da história, como se fosse uma vara de ferro. O conhecimento que eu tenho de madeira é uma agulha, e em alguns lugares chamado ponteiro de arraia. Aqui esse é agrilhão. Então é um apontamento. Paulo, ele é tido nessa expressão aqui por muitos comentaristas como um boi selvagem. A parada era brabo mesmo, selvagem. Mas com Jesus não tem isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele só não é espírito invasor. Deus não gosta de ator. Ele é o Todo-Poderoso, porém a sua graça, o favor imerecido, ele não é espírito invasor. Ele tem todo o poder para virar o homem no avesso. Mas no tocante à salvação, ele fala ao coração do homem. Ele mostra como o seu poder, porém ele não é espírito invasor. O que nos chama a atenção, eu percebo pela história, o Senhor Jesus, nesse relato, segundo a Bíblia, o Senhor se revela falando com ele na sua linguagem de origem maternal, hebraico. E aí eu já faço um apontamento aqui, porque Paulo estava com vários ali servos servindo, viram o resplendor, viram o tom da voz, mas não viram o que o Senhor falava. Somente Paulo viu. E o que eu acho interessante, eu tenho certeza que ele conhecia a história do rei Saul, porque segundo a tradição, o seu nome é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, que no hebraico original é Shaul. E Paulo não mudou. Paulo é apenas romano, na linguagem nossa portuguesa. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Saulo é hebraico, não mudou. Tem até um hino aí, né, de Paulo, de Saulo, que mudou para Paulo. Não mudou. Saulo é o mesmo nome, não mudou. No nosso contexto ele é chamado de Paulo. E eu vejo aqui o Senhor falando com ele. Ele tinha conhecimento,
E é a mesma expressão quando Davi disse ao rei Saul: por que tu me persegues? Saul já desviado, só para os irmãos entenderem. E esse texto aqui é profundo. Paulo, automaticamente ele relembrou, ele tinha conhecimento. Por isso que o Senhor fala na linguagem materna dele. Ele fala: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Para Paulo, aqui no contexto, Jesus era apenas um homem, um rabino, talvez um líder, e ele está face a face com o Todo-Poderoso. E mais ou menos ele entendeu a expressão, ele conhecia a história, ele era um mestre, ele sabia a forma como Deus, quando Davi veio falar com Saul: por que tu me persegue? Eu te sirvo, eu sou obediente. Saul, desviado, perdeu a unção por desobedecer a Deus e começou a perseguir o jovem Davi. E esse texto aqui é profundo, mas na diferença do comportamento de Saul, Paulo, ele para, ele fala: quem é o Senhor? Ele percebe o poder, a dimensão. E quando fala: sou eu, Jesus, nós percebemos aqui em instante a conversão de Paulo, a abertura, a legalidade que Paulo deu para o Senhor. E o versículo 6 ele diz: tremendo, atônito diz, tremendo e atônito, porque Jesus é o poderoso, irmão. Tem pessoas que sabem disso. Ele pode tremer, mas ele resiste, o Senhor. Ele é desobediente, ele acha que esse espaço-tempo aqui é eterno. Isso aqui, aparentemente, a gente olhar, é uma espaço-tempo. Ele acha, ele sabe do poder de Deus, faz, mas Paulo, eu aprendo aqui, ele para, tremendo e atônito, porque não tem como parar na frente do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que sabe tratar com cada um. E não tem, eu sempre uso uma expressão da roça lá: não tem frango duro, galo duro, que na panela de papai do céu não fica molinho, vira papinha na temperatura do fogo. É o Todo-Poderoso. Mas ele diz: esse é o sinal. O que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ontem nós percebemos aqui um chamado de um homem em segundo infrações, segundo o poder de Deus, ele se submetendo. Veio um tema ao meu coração, quero compartilhar rapidamente, vai ser bem o objetivo de finalizar minha fala. Paulo, aqui o texto que eu comecei lendo, indo no caminho. Eu vou usar a linguagem minha aqui, indo na estrada. Paulo estava indo numa estrada, e aconteceu que chegando perto de Damasco, mas ele teve um encontro com um caminho, era uma estrada. E veio um tema no meu coração, eu quero compartilhar com os amados essa noite, com todo temor e respeito. Paulo, transformação de estrada selvagem, sem lei, para um caminho de padecimento, porém eterno, com Deus em Cristo. Paulo era uma estrada. O contexto da palavra estrada, o significado da palavra estrada: passagem larga, sem pavimentação, ilegalidade estatal. Você já percebeu, quem tem conhecimento, existem estradas aí e ela não tem legalidade. Se acontecer alguma coisa de quebrar o seu carro, você não pode acionar o Estado. Passa animal, contrabando, passa pessoas de bens, corta caminho, mas é uma estrada. Paulo era isso, era uma estrada sem lei, um animal selvagem, mas ele tem um encontro, ele é transformado em caminho, porque é assim: o homem que tem um encontro com Cristo, ele é transformado em caminho. A palavra transformação, conversão é isso, você converge. Você está indo numa via, você converge, você volta de uma forma brusca, é de 8 a 80, isso é conversão. Ele mesmo chega a dizer que ninguém nos conheça mais segundo a carne. Carta aos Coríntios. E veio esse tema no meu coração: Paulo transformado, transformação de uma estrada selvagem sem lei para um caminho de padecimento, porém eterno, com Deus em Cristo. Por quê? O versículo 16 que eu li com a amada igreja diz:
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus não falou para ele que ele ia vir, né? Ia ser de algodão doce a vida dele, agora é só vitória. Tem vitória, tem vitória. A vida do crente não é só, tem vales, montes, não é só vale também. Deus dá um escape, existe. Mesmo Deus dos montes, das vitórias, Ele também te guarda no vale, principalmente no vale do ensinamento. Mas não é só vale não. Mas esse texto deixa bem claro o chamado de quem quer servir a Deus. E trouxe algumas observações aqui, o estágio de um transformado em missionário. Estágio de um missionário, estágio de um transformado em missionário. Você que pulsa no seu coração o chamado de Deus como igreja, sabe que por obrigação você foi chamado para anunciar o nome do Senhor. E um subtema, um subtexto que eu vou ler, Atos 20:19 diz, o próprio Paulo dizendo: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então eu quero algo compartilhar com os irmãos. A primeira observação desse estágio de transformado em missionário, servindo. Pode ver que depois da conversão de Paulo, em dias ele começou a pregar o Evangelho, servindo. Primeira observação de quem foi chamado por Deus, ele foi chamado para servir. A raiz é escravo de Cristo. Ele tem que procurar ter conhecimento do seu Senhor, porque são muitas vozes. Tem que ter conhecimento, buscar a Deus na palavra. Segunda observação. O texto diz: humildade. Humildade. Com humildade. A palavra humildade é sentimento puro, sentimento simples, de observar o seu próximo. Quem está em Cristo tem que olhar para o próximo e entender que a graça o alcançou, que o pecado original de Adão colocou no mesmo lugar e a graça é manifestada. Terceira observação dentro desse texto, com lágrimas. Paulo, uma observação de quem foi chamado pelo Senhor, um missionário, com lágrimas. Quer dizer, a terceira observação, com lágrimas. Você que foi chamado por Deus, você tem que ter, faz parte do processo. Se Deus te chamou, faz parte do processo. Primeiro, servindo. Segundo, com humildade. Tem que ter sentimento de humildade. E não é ser um falso humilde. Tem lugares que é falso humilde. Fala bonito, parece um ator. A palavra ator, quando você vê alguém falar hipócrita, a raiz da palavra hipócrita é ator. Porque tem pessoas que é falso humilde. A humildade aqui me chama a atenção. Paulo serviu o Senhor com humildade. Segunda observação, lágrimas. Vai fazer parte do processo. Lágrimas e compreensão familiar por servir a Deus. Quarta observação, dentro do capítulo 20:19, tentações. Ele fala que ele foi tentado. E eu quero dizer uma palavra, hoje foi até ensinada em nossas escolas dominicais de manhã. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo e o homem caído. Segundo a Bíblia em Tiago, Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. É hora essa expressão, nosso Deus, eu estou sendo tentado pelo Senhor. Não. Deus não tenta, quem tenta é o diabo. O verso 19 diz bem claro: e os judeus da antiga religião que ele fazia parte tentavam ele, conhecendo o seu temperamento, por conviver com ele, tentavam para que Paulo viesse cair da graça,
que é pior do que cair da fé, né, irmão? Graça é apostatar, cair da fé é desânimo, mas apostatar chega um ato de blasfemar contra Deus. É onde que nós percebemos pela Bíblia que não há perdão. Cair da fé, ela está triste, pede oração, tem humildade. Havia uma cilada, uma tentação. E aqui está a observação para finalizar minha fala: provações. Esse missionário chamado por Deus, ele vai passar por provações em Deus e em Cristo. Você tem que entender isso. Quando você começar a andar com Deus e Cristo, vai vir provações. E é preciso você entender que aí Deus prova. Pela Bíblia Deus prova. A observação de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e 10. 2 Timóteo 3,12 fala: aqueles que querem ter uma vida piedosa em Cristo. A palavra piedosa é sincero, autêntico, padecerão. Então o cristão verdadeiro, ele é provado por Deus. Deus prova, não tenta. Deus vai te provar, e a aprovação é como se fosse literalmente uma prova. E você vai fazer uma prova, você é aprovado, você muda de estágio, muda de cargo, de série. E Deus, pela Bíblia, nos mostra que Ele prova. Não tenta ninguém. Eu quero finalizar com essa palavra, para que venha ficar em nossos corações e aplicar. Você tem consciência, dentro do tema, você era uma estrada, você tem consciência que você virou um caminho? Com todo respeito, eu faço uma pergunta para o seu coração. Cada um de nós aqui era uma estrada. Andávamos segundo a Bíblia em Efésios 2, segundo os principados desse mundo. Segundo a nossa ideologia, segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa vaidade. Cada um aqui tem um histórico, cada um tem uma... Mas o relato da vida de Paulo nos mostra que o Senhor é poderoso para mudar uma estrada selvagem, um menino bravo, um menino cruel. Aí que tem alguns, mas irmãos, ele não conhecia o Evangelho. Ele mesmo escreve em Romanos 2, a lei que Deus colocou no coração. Eu, antes de me converter, é claro que eu tinha consciência de algumas coisas. Não adianta vir com conversinha, não. Já cheguei nunca mais, irmão, para de conversinha. Você não é maior que a palavra, não. Eu não era convertido em Cristo, mas a lei Deus deixou. Em Romanos 2, o próprio Paulo, como instrumento de Deus, ele diz bem claro: você pode não conhecer o Evangelho, você não era nascido de novo, mas o homem tem a consciência da maldade. Ele tem consciência que não pode fazer isso, a restrição de lei. Não adianta, alguns podem por falta de conhecimento. E Paulo era esse homem. Então eu quero dizer para todos, peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Eu quero dizer para você, para cada um de nós, o Senhor te chamou. E caminho, para finalizar minha fala, a palavra caminho significa via estreita, porém com ordem, pavimentação, sinalização e com cuidado do estado maior. Quando o rei, ele guarda você. Você pode pegar o poder executivo, você tem escolta, você tem linguagem militar, você tem estiga, extensão de cuidado. Estrada não. Pai, se perder aquela, todo mundo sabe daquela estrada, mas não há cuidado, né? Na carga federal você faz alguma gracinha, graças a Deus, né, irmãos? Romanos 13, né? Toda autoridade é puxada por Deus. Existe a autoridade eclesiástica, existe o poder executivo. Nós temos que orar pelo poder executivo para ser usado pelo Senhor. É cada um com a sua espada. Nós temos essa aqui, mas existe a outra espada. E a Bíblia fala: quem resiste Deus, quem resiste a verdade, comportamento de psicopata, diz a Bíblia, é inimigo de Deus, e Deus vai colocar a espada. Não adianta, eu não sou mais justo. Eu já não, isso não é discurso de ódio, não. Isso é falta de conhecimento. Nós usamos a palavra. Quantos aí que saem até do nosso meio, que tiveram a oportunidade e acharam aí fora, eu sou assim, vida louca, e cuidado com o dado do Papai do Céu. E Deus vai usar os instrumentos dele, vai usar a força tática, o golpe. Eu tenho amigos meus pessoal da Rotan, que eu sei que são amigos pessoal, que eu sei que são instrumentos de Deus, autoridade para serem usados, polícia penal, usados por Deus.
Então, só para os irmãos terem um entendimento do que é caminho. E Paulo foi confrontado, mas porém se entregou ao Senhor. Então, o que você vem entender nessa noite, Deus conta com você nessa última hora para fazer missão. Ele poderia fazer por si próprio. Deus em Cristo por si próprio Ele pode e faz. Mas, porém, Ele conta conosco. E Paulo é um exemplo dessa entrega de buscar o Senhor e ser um instrumento de Deus. Então, se você está passando por um desses estágios aqui, glorifica a Deus. Você é servo, você é humilde, que ela quer pisar em você, não perca a sua humildade. Está chorando com lágrimas, continue. Vai regar a sua fé, a sua esperança. Está passando por tentação, não ceda. Porque ser tentado não é pecado, pecado é ceder. Ah, mas não, o corpo está cheio do Espírito Santo. Jesus foi tentado cheio do Espírito Santo, tem que ter conhecimento. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder. E quando vir as provações, fica tranquilo que é Deus está te preparando. E crescer dói. Crescer dói. Dói, nos confronta, mas é por uma boa obra, por cumprimento da sua vida aqui nesse espaço-tempo. E o maior privilégio é o seu nome escrito no livro da vida. Eu retorno ao pastor Juvenil Centro, aqui no direito.